Homilias do Padre Giovanni, Missa Dominical. Na diversidade de dons e serviços. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E, quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir a palavra da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam. Pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. São
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formar um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. O que nós consideramos decentes não precisam de cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão do corpo, e, assim, os membros servem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e, individualmente, sois membros desse corpo. E, na igreja, Deus colocou, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Palavra do Senhor. Foi o Senhor que me mandou tuas palavras anunciar.
convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história nos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Neste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Leram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: porque Ele me consagrou, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O sacerdote Esdras e o governador Neemias
estão ali entre o povo e estão trazendo para o povo uma experiência com a palavra de Deus, uma experiência com a revelação de Deus, a palavra ou as palavras que o Senhor revelou nos seus mandamentos, e ali mostra para o povo, recorda o povo, ilumina o povo, tudo aquilo que o Senhor lhes trouxe como mandamento, como lei, para organizar e ajudar o povo a uma experiência de comunhão, de partilha, de unidade. Desde que o povo começou a se reunir, Deus sempre tratou sobre a unidade do povo, sempre chamou o povo a uma experiência de unidade, de partilha, de proximidade. Nunca alegrou a Deus os clãs, nunca alegrou a Deus as divisões, as panelas, as separações, os grupos. Se vermos diante de toda a Sagrada Escritura, vamos encontrar muitas vezes a crítica aos grupos separados, a crítica aos grupos que não se falam. Inclusive no Antigo Testamento, vai ser muito claro a questão de São Paulo dizendo: vós não sois nem de Apolo, nem de Saulo, nem de grupo A, B ou C, vós sois de Cristo. É importante pensarmos que Deus está nos chamando à superação de nós mesmos. Deus está chamando à superação do nosso pensar, da nossa maneira de pensar, de ser, de existir, para congregarmos, para estarmos juntos. Somos muitos aqui, e cada um pode pensar num determinado ponto de uma forma, cada um pode inclinar-se numa determinada questão para um lado ou para o outro. Podem haver grupos que pensem igual, mas o Senhor nos chama a irmos além e a estarmos aqui unidos por aquilo de fato que nos une. E nesse caso, na primeira leitura, são os mandamentos. É a palavra de Deus quem vai organizar. É a palavra de Deus quem vai colocar cada coisa no seu devido lugar. É a palavra de Deus quem vai fazer com que as coisas estejam caminhando coerentemente em unidade. Assim, vendo e ouvindo a revelação de Deus, consagra o dia. E neste dia consagrado ao Senhor, existem as regras a serem cumpridas por todos. Independe se concorda ou se não concorda, mas todos precisam viver aquelas mesmas regras, todos precisam viver aquela mesma forma para ter uma comunhão entre os irmãos. É por isso também que nós, católicos, que temos a tradição, o magistério e a Sagrada Escritura, o depósito fidei, como aquilo que rege as nossas vidas, temos os mandamentos e os mandamentos da Igreja, regras importantes, necessárias, fundamentais para que nós, de fato, vivamos segundo aquilo que Deus nos pede, apesar das nossas diferenças. É importante que todos que estamos aqui conheçamos os mandamentos, não só os 10 mandamentos, mas aqueles que Jesus então trouxe como iluminação e esperança para todos nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Um resumo tão claro, tão simples, mas ao mesmo tempo tão complicado de tornar presente, porque muitos de nós dizemos que amamos a Deus sobre todas as coisas, mas quem ama a Deus sobre todas as coisas prioriza Ele está em primeiro lugar. Mas se eu digo que amo a Deus sobre todas as coisas e tiro 10 minutos para rezar todo dia, não estou amando a Deus sobre todas as coisas.
Se eu digo que amo a Deus sobre todas as coisas, e durante a semana inteira nem lembro que Ele existe, não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Se eu digo que eu amo sobre todas as coisas, mas no domingo, dia dele, prefiro ir passear ou ir para outros lugares e posso ou não ir à missa, tanto faz, eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Muitos de nós nos enganamos muitas vezes e colocamos uma peneira sobre o sol, fingindo muitas vezes que estamos ali, vivendo o que deveríamos viver. Mas como sabemos, uma peneira sobre o sol não dá sombra suficiente, porque os raios do sol passam entre os buracos da peneira. E aqui nós precisamos pensar como está a nossa vivência dos mandamentos. Será que de fato nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas? Será que nós estamos amando a nosso irmão como a nós mesmos? É importante que nós reflitamos, irmãos, como está essa dúplice dimensão de nossa vida e como nós estamos de fato vivendo esta experiência tão bonita que Esdras e Neemias estão colocando ali diante do povo, que silenciosamente ouviram e se colocaram a fazer, cumprir com alegria as regras daquilo que é necessário. Mas nós nos perguntamos mais ainda: se você já cumpre todos os mandamentos da lei de Deus, se você já sabe que as palavras de Deus são espírito e vida para você, se você já reconhece a palavra de Deus, ou as palavras de Deus, ou aquilo que Deus revelou como algo fundamental, essencial, que dá sentido à sua vida, então você reconhece que Cristo disse: Pedro, ou Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra que é você, edificarei a minha igreja. Lembrando que Pedro é o primeiro pontífice, ou primeiro papa da Igreja Católica, e como católicos que nós somos, temos os 5 mandamentos da igreja. Claro que você já ouviu falar nos 5 mandamentos da igreja. É claro que você conhece os 5 mandamentos da igreja. E é importante que, como católicos, nós cumpramos os 5 mandamentos da igreja. É importante que, como católicos, sejamos regrados, sejamos até mesmo, generosos ao cumprirmos os 5 mandamentos. Por quê? Porque temos a alegria de já sermos tocados por Deus. O mandamento, ele não é uma obrigação a ser cumprida, mas um ato de amor e de alegria por quem já se sentiu amado, por quem já se sentiu querido, por quem já experimentou a mão de Deus, por quem já sentiu a mão de Deus na sua vida, por quem de fato já teve um encontro pessoal com o Senhor. Aqui nós precisamos pensar um pouco: se eu tenho dificuldade de cumprir os mandamentos, as regras, é porque eu ainda não fiz uma experiência de Deus tão forte e tão significativa que me inspirasse e me impulsionasse. Porque aí, se eu não fiz uma experiência de Deus, eu vou ver os mandamentos e as regras como algo difícil, como algo penoso, como algo complicado, como algo sacrificante. Mas se eu já encontrei com Jesus, o Senhor vivo, se eu já experimentei o Senhor Jesus, e se eu já tive uma experiência profunda com Ele, tudo torna-se mais fácil e mais saboroso. É interessante que Jesus entra na sinagoga nos sábados, em cada lugar que vai, e entrou também na sua terra. Lembramos que numa outra passagem, o Senhor vai ensinar que o profeta não é bem visto em sua terra, em sua pátria, entre os seus, porque eles não olham como profeta, mas olham como membro, como aquele que saiu do meio deles. Então é importante, mais do que nunca, vermos esta passagem como ela é. Jesus, com coragem ali em Nazaré, levanta no dia de sábado, que é o dia sagrado para o judeu, lê as Sagradas Escrituras e diz: esta passagem se cumpriu hoje, está aqui se cumprindo entre vocês, entre nós. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor me consagrou com a sua unção. Para quê? Para anunciar a boa nova aos pobres, enviar e proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista,
para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Ele concluiu e disse para todo o povo que era essa a sua missão, que era isso que ele estava fazendo, que cheio do Espírito Santo estava anunciando a boa nova a todas as pessoas, estava curando os doentes, libertando os cativos, transformando a vida de todas as pessoas. É assim que acontece sempre que a palavra de Deus é pregada. É assim que acontece sempre que a palavra de Deus é vivida. É assim que acontece sempre que a palavra de Deus entra em nosso coração. Somos curados, libertos, transformados. Tudo muda na nossa vida. E Jesus é a palavra por excelência. No princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne. No princípio era a palavra e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra que estava em Deus, a palavra que era Deus, veio e está entre nós, habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus. E esta palavra foi anunciada a todos nós e é anunciada hoje a todos nós, para que ela faça diferença em nossa vida. Esta palavra é anunciada dentro do nosso coração, entrando pelos nossos sentidos, para que ela dê efeitos, faça a transformação, modifique quem nós somos e nos ajude de fato a coerentemente irmos ao encontro do Senhor. Uma palavra substancial, uma palavra que deve cair em nossos corações como um chamado à vida nova e à purificação, um chamado a sermos de fato homens novos. E a partir de Cristo e em Cristo, não importa se somos gregos, escravos ou livres, não importa se somos de lugares diferentes, pensamentos diferentes, Deus nos uniu no mesmo batismo, Deus nos uniu numa mesma igreja, Deus nos uniu no mesmo Espírito do qual nós embebecemos, um Espírito que profetiza entre nós, um Espírito que nos dá a capacidade de falar, orar, cantar em línguas e profetizar em línguas, um Espírito que nos dá a alegria do milagre, da cura, da transformação, o mesmo Espírito que une pessoas diferentes no mesmo corpo, o corpo místico que é a igreja. O Espírito Santo vai agora agindo entre nós e nos unindo mesmo com as nossas diferenças, para que tendo Cristo capite, o Cristo cabeça, como guia de nossas vidas, cheguemos ao reino do céu contemplando o mistério do amor do Senhor por cada um de nós. É preciso, amados irmãos e irmãs, que nós então neste dia deixemos o Espírito Santo agir livremente em nosso coração. Permitamos que o Espírito Santo haja livremente em nossa vida. Permitamos que o Espírito Santo nos faça seguir o que a cabeça, que é Cristo, ensina. Que o Espírito Santo nos faça viver como devemos, sem querer ciumentamente o lugar do outro, porque cada um tem o seu lugar. O próprio São Paulo vai dizendo: se todo mundo fosse nariz, quem seria o olho, como enxergaríamos? Se todos fossem pés, como seria para pegarmos as coisas? Se todos fossem mãos, como nos locomoveríamos? Mas no corpo místico de Cristo, cada um de nós temos o nosso lugar. Não há lugares roubados e não precisa ficar enciumado ou invejoso do lugar do outro, porque cada um estando no seu lugar se realizará plenamente. A uns o Espírito deu a graça da profecia, a outros o Espírito deu do ensino, da pregação, a outros o Espírito deu o dom de línguas, a outro interpretação das línguas, a outro profecia, a outro dom de cura, a outro dom de milagres e tantos outros dons que São Paulo chega a dizer nas Sagradas Escrituras, que são tantos, inúmeros, que não daria para escrever todos eles, mas não importa. Se todos eles forem colocados no ministério a serviço do Senhor, ouvindo o que Cristo cabeça ensina, tudo será organizado. Hoje precisamos reverenciar, como povo, diante de Esdras e Neemias, a palavra de Deus que se encarnou. Precisamos reverenciar o Cristo, palavra de Deus que é a cabeça da igreja, e deixarmos, consagrarmos tudo que nós somos, tudo que nós temos em suas mãos, na grande certeza de que aquele que nos amou e nos inspirou
também nos impulsiona a vida em plenitude, a vida em santidade, a vida nova. Que a palavra de Deus no dia de hoje possa formar o nosso coração como comunidade, nos dando a graça de conhecer os mandamentos, de vivê-los, mas não por obrigação ou por dever, mas com alegria e na certeza de que todos eles são revelações do amor de Deus e do qual podemos preencher tudo que somos e que temos. Que a palavra de Deus nos dê alegria, nos dê o sentido, nos dê a paz, que Ele nos cure e que nossa comunidade seja fervorosa, cheia de dons, carismas, e que nós, como missionários da Boa Nova, no dia de hoje, anunciando a todos os povos, façamos com que tantos outros que estão perdidos, aflitos, angustiados, deprimidos, entristecidos, possam experimentar a mesma palavra encarnada, o mesmo Deus que experimentamos, que conhecemos, que nos amou e que hoje nos guia para toda a eternidade.